Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um Explainer. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num assunto bem delicado. Como é que a gente combate conteúdo sensível envolvendo crianças nas redes sociais? A gente vai analisar um argumento bem específico, que propõe um caminho diferente, sabe? Um que foge daquela velha briga entre mais controle do governo ou mais liberdade. Bora entender essa lógica? E olha, a chave para entender tudo que a gente vai conversar está nessa frase. O problema não tem uma causa só. Ele tem duas. De um lado está a tecnologia, os algoritmos. Do outro está a nossa cultura, a forma como a gente reage, ou não reage, a esse tipo de conteúdo. A gente vai desvendar esses dois lados agora. Então, o nosso roteiro de hoje é esse aqui. Primeiro, a gente entende o debate principal. Depois, vamos fundo no que chamam de zona cinzenta. Aí a gente vai ver como a matemática dos likes bagunça tudo e, claro, vamos fechar com a solução que a fonte propõe e o que fazer na prática. Ok, para começar, vamos alinhar as coisas. Existe um conflito bem claro sobre como lidar com esse tipo de conteúdo online. A conversa quase sempre cai em dois caminhos totalmente opostos. De um lado, você tem a galera que defende o controle do Estado, ou seja, mais leis, mais regulação, talvez até censura. Do outro lado, uma ideia bem diferente, a mobilização popular, que aposta na força dos próprios usuários agindo juntos. O argumento que a gente está explorando hoje basicamente diz: esquece a primeira opção, ela não funciona. O caminho de verdade é o segundo. Tá, mas por que essa ideia de mobilização seria melhor? Para a gente entender isso, a gente precisa olhar para um problema bem específico da tecnologia. Porque o verdadeiro perigo não está no conteúdo que é obviamente ilegal, mas numa área muito mais complicada. E essa área é a tal da zona cinzenta. Pensa bem. A gente não está falando daquele tipo de conteúdo criminoso que os robôs já são programados para derrubar na hora. A gente está falando de vídeos que ficam no limite, que são sugestivos, que colocam crianças em situações adultizadas, mas sem quebrar nenhuma regra clara da plataforma. E é aí que o algoritmo se perde completamente. E aqui o dilema fica bem real, bem fácil de visualizar. Imagina que você é o programador do algoritmo. Se você cria uma regra muito dura para pegar uma dança que parece sexualizada, esse mesmo robô pode acabar bloqueando o vídeo de uma criança, super feliz, abrindo um presente de Natal. A linha é fina demais, sutil demais para uma máquina entender. É um beco sem saída técnico. E além da máquina, tem o fator humano, o cultural. A ideia aqui é que, de pouco em pouco, a gente foi se acostumando, normalizando esse tipo de conteúdo. A gente ficou menos sensível, sabe? E essa normalização ajuda a explicar por que esses vídeos acabam viralizando e se tornando tão populares. Isso leva a gente direto para o coração matemático do problema. Se você já teve aquela sensação de que denunciar um vídeo não adianta nada, bom, a explicação está numa conta bem simples. É basicamente uma briga de dois números. Primeiro, imagina aquele vídeo esquisito que está na zona cinzenta. Ele pode, sem muito esforço, conseguir 100 mil likes. Para o algoritmo da plataforma, a mensagem é cristalina. Uau, as pessoas amaram isso. É um conteúdo popular. Agora, compara com o número de pessoas que param o que estão fazendo para de fato denunciar o vídeo. Vamos chutar um número como 100. Apenas 100 denúncias. E quando a gente coloca esses dois números um do lado do outro, o problema fica escancarado. Olha só essa diferença. Para o sistema, 100 denúncias contra 100 mil likes não é nada. É um ruído, uma anomalia estatística. O sinal de popularidade é 1000 vezes mais forte. Então é exatamente assim que a plataforma enxerga a situação. Para ela, é só um conteúdo popular com raras reclamações. E qual a consequência disso? Ele nunca vai ser priorizado para que um ser humano de verdade revise, porque a fila de denúncias já é gigantesca. Simples assim. Ok, então se o problema todo é esse desequilíbrio absurdo de números, qual é a solução? A proposta é genial na sua simplicidade. Vamos virar o jogo usando a mesmíssima lógica, a força dos números. E a estratégia toda está resumida aqui. Uma pessoa denunciando não faz nem cócegas, mas e se fossem milhares? A única forma de vencer 100 mil likes é com uma avalanche de denúncias. A solução não é individual, ela tem que ser coletiva. Certo, faz todo sentido. Mas como é que isso funciona na prática? Como organizar essa mobilização? O plano de ação é bem claro e se divide em duas frentes que têm que acontecer ao mesmo tempo. A primeira frente de ataque é dentro da própria rede social. É usar a força de comunidades e influenciadores para criar um volume de denúncias tão gigante que o algoritmo seja forçado a prestar atenção. A segunda frente é tirar o problema do mundo virtual e levar para o mundo real,
acionando as autoridades. E essa denúncia formal precisa ir para o lugar certo. Não é só reclamar online, é usar os canais oficiais que já existem, como o Ministério Público, delegacias especializadas em crimes digitais, o Conselho Tutelar e organizações sérias como a SaferNet. E aí o argumento todo se amarra. A proposta aqui não é pedir para o governo vir censurar a internet, é justamente o contrário. É sobre a própria sociedade, as pessoas, assumirem a responsabilidade e usarem as ferramentas que já estão aí, tanto dentro das plataformas quanto na lei. O que deixa a gente com essa grande pergunta no final, né? Diante de um problema que é tão técnico e ao mesmo tempo tão cultural, será que a gente, a sociedade organizada, tem mesmo o poder de regular a internet de forma eficaz? Fica aí a reflexão. Muito obrigada por acompanhar mais este Explainer.